Aqui o que a gente está estudando os movimentos, né? A cinemática, né? Então a gente está descrevendo os movimentos. A parte das leis de Newton, né? Ela está preocupada em explicar por que que um corpo ele se move, né? Por que que ele tem uma aceleração, né? O que que causa o movimento? Na verdade, o que causa o movimento, né? Segundo Newton, são as forças, né? Que são empurrões e puxões. Na parte da cinemática, a gente não se preocupa em explicar ainda por que que o movimento acontece. A gente se preocupa em só descrever o movimento, né? Dizer a posição, o deslocamento, a velocidade, a aceleração de um corpo. Só que a gente viu isso para uma direção. Nessa partezinha aí do movimento em duas e três dimensões, né? A gente vai ver então em x, y e z esses movimentos acontecerem, né? Na prática, né, não tem muita diferença, assim. É mais uma questão de você generalizar. Então, o vetor posição lá em uma direção, ele só vai ter essa primeira coordenada aqui, né? Você coloca uma orientação no eixo x, né? Ele é a sua referência ali, e a posição só vai depender do x, né? Só vai estar em x, ele não se move nem y nem z. E aqui não, aqui agora, né, a gente vai ter o x e y ou até x, y e z, três coordenadas. Na prática, na hora de você escrever o vetor posição, né, você vai só acrescentar, somar as outras coordenadas. Você soma a coordenada y dele, soma a coordenada z dele. Aí cada um deles tem o versor, né? Lembra da história do versor? Que até o Paulo fez uma demonstração lá. O versor ele é um vetorzinho de valor 1 e ele serve para te dar a indicação, né, da direção, de qual eixo que aquilo está. A direção e o sentido, né? O versor ele vai te dar isso daí. Então aqui eu sei que tem tanto de x na direção x, né? Tem tanto de y na direção y, né? Que no caso é representado pelo versor j, e tem tanto de z na direção z, que é representado pelo versor k. E o vetor deslocamento é só você fazer a diferença, né? Então, o deslocamento é a diferença entre a posição final, entre o vetor posição final e o vetor posição inicial. São dois vetores daquele, de três coordenadas, por exemplo, ou duas, ou uma, né? Que você diminui um do outro. Como é que você faz a diminuição de dois vetores? Você pega coordenada por coordenada e diminui. Então, na direção x, você vai pegar a primeira coordenada do vetor final e diminuir da primeira coordenada do vetor inicial, né? Na direção y a mesma coisa e na direção z a mesma coisa, né? Então essas coordenadas aqui, ó, x do primeiro vetor, o y do primeiro, você vai diminuir essas coordenadas, né, de cada vetor. A velocidade é apenas você pegar aquele vetor ali, que a gente fez a diminuição, e dividir pelo intervalo de tempo, né? A velocidade média, no caso, né? É o ΔS sobre ΔT, né? Só que o ΔS aqui, ele é um vetor de três coordenadas. Lá naquela outra aula era um vetor de uma coordenada só. Então, na prática é a mesma coisa. O ΔT é um número, né? Então, cada coordenada vai ser dividida por esse número aí, né? Deixa eu escrever aqui um vetor. Vou escrever de forma grosseira aqui, tá? É um vetor, sei lá. É o vetor 2, 4 e 6. Então, o objeto ele se desloca isso aí, né? Esse é o vetor de deslocamento, num dado tempo, sei lá, vou botar aí 2 segundos, né? Então, é isso aqui em metros, isso aqui em segundos. Quanto que vai dar essa velocidade média aí? Vai dar o vetor, é um vetor, né? Velocidade. 1, 2, 3. É todas as coordenadas divididas pelo intervalo de tempo. Então, além da velocidade média, tem a velocidade instantânea. A gente já viu que para achar o valor da velocidade instantânea, basta a gente fazer a derivada do vetor posição, né? Aqui, a gente vai ter o mesmo procedimento. Só que aqui o vetor tem três coordenadas, a derivada vai ser feita, então, nas três coordenadas.
Então, ó, digamos que eu tenho a primeira coordenada do vetor velocidade instantânea vai ser a derivada do vetor posição em relação à primeira coordenada dele só. A segunda coordenada do vetor velocidade ela vai vir da derivada do vetor posição só na segunda coordenada dele. Correto? E o z é a mesma coisa, né? Aí você forma o vetor posição. Professor, eu me perdi um pouquinho nesse último pedacinho. Aqui, ó. Ó, digamos que eu tenho o vetor S igual, né, S de t é igual a 2t na direção x. Vou botar aqui chapéu, vamos ver se vai. Foi. Mais 3t ao quadrado na direção j. Eu não vou botar a terceira coordenada, não. Vocês já sabem que é. Ó, o meu j vai sem chapéu mesmo, que não dá para botar. Eu não vou nem colocar uma terceira coordenada por enquanto, não. Mas vocês já sabem que se tiver é o mesmo procedimento, né? Então, ó, como é que vai ficar o meu vetor velocidade nesse caso aí? O meu vetor velocidade, ó, ele vai ser formado, ele vai ser a derivada disso aí no tempo, né? Vocês sabem que tem uma seta em cima do v ali, né? Que não dá para fazer. A primeira coordenada do vetor velocidade vai ser dada pela derivada da primeira coordenada do vetor posição, né? Quanto que dá a derivada da primeira coordenada do vetor posição? É a derivada em t, né? Então, eu tenho 2t, a derivada de 2t é quanto? 2, né? E a segunda coordenada do vetor velocidade vai ser dada pela derivada do vetor posição, né? Da segunda coordenada do vetor posição, que é 3t ao quadrado. Então, derivando ali, eu fico com 6t. Se eu tivesse uma z, ia ter só mais uma coordenada ali para fazer a derivada. Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. A coordenada x do vetor velocidade, né? A coordenada é a derivada da posição em t, só que na primeira coordenada só. Por algum agora que eu notei, né? Que tá errado ali. É Vx, Vy e Vz, né? É igual tá aqui em cima. E a aceleração? Mesmo procedimento, né? A gente lembra que então, a aceleração média é a ΔV sobre ΔT, né? Então, é o mesmo procedimento da velocidade média, só que em vez de usar o ΔS, né, a gente vai usar o ΔV. É um vetor também, né? E aí você vai dividir pelo tempo. Novamente, o tempo é um número, né? Então, você vai pegar cada coordenada de ΔV e vai dividir por esse número aí. E a aceleração instantânea é o mesmo procedimento da velocidade instantânea, sendo que em vez de derivar o vetor posição, eu vou derivar o vetor velocidade, né? Para encontrar a aceleração. E a derivada como que é feita? Mesma coisa. Eu derivo cada coordenada do vetor velocidade, né? Pego a coordenada Vx e faço a derivada dela no tempo. Então, isso vai me dar o AX. Pego a coordenada Vy, faço a derivada dela no tempo. Isso vai me dar a componente AY. Pego a derivada, pego a coordenada z da velocidade, faço a derivada no tempo, isso me dá a componente AZ. Agora vamos analisar quando eu tenho um movimento que ele tem mais do que uma direção, né? Eu falei ali dos vetores do vetor posição, né, que é a coordenada de uma determinada partícula ali, dependendo de três coordenadas, a posição de uma partícula dependendo de três coordenadas, né? Agora, se essa partícula se mover, né, fizer uma trajetória, essa trajetória também pode ter mais de uma direção. A trajetória ela não precisa ser retilínea, né? A gente viu os movimentos retilíneos. Agora a gente está vendo os movimentos que seguem mais do que uma direção, movimentos curvilíneos, né? Ou de trajetórias aleatórias quaisquer, né? Um tipo de movimento aí muito cobrado, muito básico aí, né, que é assim, essencial saber, é o movimento do tiro, né, o lançamento de um projétil, chute numa bola, um tiro de canhão, né? Tudo isso aí segue uma coisa chamada de lançamento oblíquo, né? Lançamento oblíquo é isso que está aparecendo aí na tela para vocês. Nesse tipo de lançamento aí,
você tem duas velocidades acontecendo. Repara que você tem, ó, uma velocidade é para cima, é para baixo, né? Ou seja, é uma velocidade vertical, e a outra velocidade é para a direita, né? É uma velocidade horizontal. Então isso também é chamado de movimento composto, né? Você tem a composição ali de duas direções. No lançamento oblíquo, eu até coloquei um vídeo sobre essa aula que eu dei na outra turma. Não sei se vocês chegaram a ver. Botei lá na plataforma, depois vocês dêem uma olhada lá, e tá bem explicadinho também. Eu vou fazer a explicação de novo aqui. Nesse tipo de lançamento, de movimento, você tem duas direções e repara, né? A única aceleração que acontece nesse tipo de movimento é a aceleração vertical, né? Aceleração G. Correto? Ali é a única aceleração envolvida. Se vocês olharem direitinho o movimento, não tem. Daqui a pouco a gente vai ver as forças, né? Não tem força atuando ali além da gravidade, né? Você dá um chute numa bola, a gente ignorando aqui a resistência do ar por um momento, né? Supondo aí que a resistência do ar seja muito pequena, a única força que vai estar atuando aí nesse chute vai ser a força da gravidade, né? O peso puxando para baixo, né? Então a gente diz que o movimento ele só tem aceleração na vertical. Esse movimento na vertical, então, ele é um movimento uniformemente variado. Por que que é uniformemente variado? Porque a aceleração é constante, né? O valor g para essa dimensão que a gente está analisando aí, né? É um valor constante, né? 9,8 aproximadamente, né? Se estiver no nível do mar. Ele não vai mudar muito, né? Porque a altura não é tão significativa, né? Para você ter uma diferença no G. Para você ter um G, o teu G mudar bastante, aí teria que ser centenas de metros, né? E então a gente considera o G constante e na vertical esse objeto vai seguir um movimento uniformemente variado, então porque ele vai ser acelerado para baixo, né? Ele vai receber um impulso inicial, só que ao mesmo tempo ele vai estar sendo freado pela gravidade, né? Vai desacelerar ele até que ponto? Até o ponto em que a velocidade seja vertical seja zero. Tá vendo aqui no ponto C? A velocidade vertical ela é zero. Ele não está nem subindo e nem descendo nesse ponto, né? E na horizontal, o que que eu posso dizer sobre a horizontal? É um movimento que é acelerado, é um movimento retardado ou ele é um movimento uniforme, né? Se não há outra aceleração, então na horizontal só pode ser um movimento uniforme, né? Ele só pode ser um movimento de velocidade constante na horizontal. Então a gente diz que a velocidade em x, ela não muda de módulo. Ela vai ter sempre o mesmo módulo durante toda a trajetória, o que facilita bastante o problema, né? Porque aí você já tem uma velocidade bem determinada. Só precisa encontrar outra, basicamente, né? Então a gente já estudou as equações para esse tipo de movimento, né? Ó, quais são elas? Essa primeira aqui é a equação do movimento uniforme. Ela vai ser aplicada na horizontal, na velocidade horizontal, por isso que está V0x aqui, né, na fórmula. E para o movimento vertical dele, a gente vai ter três equações, né, porque o movimento é uniformemente variado. Então, a gente tem uma equação que relaciona a posição vertical com o tempo, que é essa aqui, que é a função horária da posição, né? Função horária da posição y igual a y0 mais v0 yt menos meio gt quadrado. Por que está com menos aqui, né? É obrigatório? Depende da orientação que você deu. Com essa orientação que eu dei aqui, né, o y sendo positivo para cima, então por que tem o sinal de menos aqui? Porque a gravidade aponta para baixo. Ela é oposta, né, à orientação que eu dei no y. E faz todo sentido, né? Porque ela vai frear o movimento, ela vai tentar impedir que esse y aqui cresça. Então, esse sinal aqui ele acaba sendo negativo, né? Nessa orientação. E aí tem mais duas equações e tem mais duas equações que a gente pode utilizar também para movimento variado, né? Uniformemente variado, que é a função horária da velocidade, que a gente estudou, v igual a v0 menos gt, né? Novamente o menos aqui aparecendo porque a gravidade não está concordando com a orientação que eu dei, né?
e a equação de Torricelli, que relaciona a velocidade com a aceleração, com o deslocamento vertical. Então, assim, você tem uma equação para movimento uniforme e 3 equações para o variado. Como é que eu sei qual que eu tenho que usar? Primeira coisa, eu vou ver se eu tenho tempo, né? Se eu não tenho tempo, se não foi dado tempo e eu não tenho como descobrir, né? É bem provável que a equação que eu vou precisar usar é essa equação de Torricelli aqui, né? Que relaciona a velocidade com o deslocamento vertical. Agora, se o tempo foi informado, ou se eu tenho como descobrir o tempo, então eu posso utilizar ou essa aqui na vertical. Essas duas aqui, elas são apenas o seno e o cosseno do ângulo, né? Ela é apenas são apenas as relações ali que você usa para encontrar as velocidades horizontais e verticais iniciais, né? Seno e cosseno, ó. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então é V0x sobre V0. Aqui está VI, mas deveria ser V0. Mas é V0, VI, mesma coisa, tá? Então, se eu fizer o cateto adjacente sobre a hipotenusa aqui, eu vou ter o cosseno, né? Que é essa equação aqui, essa primeira aqui. E se eu fizer a vertical, né? Esse lado aqui, o cateto oposto, sobre a hipotenusa, eu vou ter o seno do ângulo. Não, o seno e o cosseno é dado, por exemplo, num problema típico, né? É dado a velocidade inicial do chute, por exemplo. Um jogador de futebol faz um chute numa bola ou um projétil, né? Uma bala de revólver é atirada a 1.000 km por hora. Então é dado esse V0 aqui para você, fazendo um ângulo de tanto com a horizontal, 30 graus, por exemplo. Então você tem como descobrir as componentes verticais e horizontais iniciais, né, V0x e V0y, através do seno e do cosseno desse ângulo. Nada além disso ali. Qualquer outra relação trigonométrica que você quisesse usar ali também seria possível, né? Se eu dividisse o cateto oposto pelo cateto adjacente, seria a tangente do ângulo, né? Então, apesar de resolver as coisas deduzindo, assim, porque eu não sei fazer, não consigo decorar muita forma, tem as expressões aí, se vocês quiserem usar elas direto, vocês podem. Aí não é, eu não explico muito com isso não. É a equação da trajetória da altura quando a máxima, né, ou seja, quando a velocidade y é igual a zero, é o ponto A, e a expressão para o alcance máximo, né? O alcance máximo, até um problema que caiu no vestibular do ITA uma vez, qual era o alcance máximo, né, nesse tipo de lançamento. O alcance máximo é de 45 graus, né? Isso aí é obtido pela tangente ali naquelas relações trigonométricas aqui da velocidade e tal. Você fazendo a tangente do ângulo ali, você vai ver que a tangente máxima é a de 45 graus. Então, por isso, você acaba tendo um alcance máximo ali também nesse ângulo, né? Se a gente olhar aqui para a equação do alcance, a gente vai ver que, de fato, ali, se for 45 graus, né, vai dar 2 vezes 45, 90. Então, seno de 90 é igual a 1. Então, esse é o valor máximo possível para esse tipo de movimento na vertical, na horizontal aí, né? Agora, o lançamento ele pode ser também ser um lançamento horizontal sem a componente da velocidade inicial para cima, né? Como é o caso que está sendo mostrado aí na figura. Nesse caso aí, a velocidade y inicial é zero, né? Quando ele abandona ali o canhão, ele não tem velocidade vertical ainda, né? Ele vai começar a ganhar velocidade vertical, né? Após ele ser lançado ali, quando a gravidade começar a acelerar ele para baixo, né? Aí ele vai ganhar uma velocidade vertical e vai ter módulo máximo pouco antes de tocar o solo. Então, novamente, né, qual é a aceleração envolvida nesse tipo de movimento aí? É a aceleração g. A aceleração g, ela é uma aceleração que constante, né? Ela não é uma aceleração que vai mudando, ela é constante, então é um movimento uniformemente variado de novo. Na prática, o lançamento horizontal ele é metade do lançamento oblíquo. Ele é como se você estivesse olhando o lançamento oblíquo a partir desse ponto C aqui, da metade. Se você fizer toda a análise que você fez nesse lançamento a partir só da metade, considerando só meio movimento, é o lançamento horizontal, mesma coisa.
Ele inicia o movimento com velocidade vertical zero e velocidade x, né, não vai mudar durante todo o movimento. E à medida em que ele for se deslocando, Vy aumenta, atingindo o valor máximo no instante antes de tocar o solo. Isso aqui é uma representação de uma fotografia estroboscópica, né, de duas bolas soltas simultaneamente aí, né? A vermelha, ela foi abandonada, simplesmente, né? Sem ter sido impulsionada para a direita de forma nenhuma, apenas deixou cair. A verde foi empurrada para a direita também. Ela foi abandonada, só que dando um empurrãozinho para a direita, né? Aí você repara que as distâncias percorridas na vertical são exatamente as mesmas, né? Independente se você deu um empurrão para a direita ou se você simplesmente deixou cair. Porque a aceleração que está atuando na vermelha está atuando na verde do mesmo jeito. Ela é a aceleração gravitacional. Então faz todo sentido que a velocidade vertical vai ser igual para as duas no mesmo instante de tempo. Não vai ter diferença na velocidade vertical. Não existe uma aceleração. A aceleração não está sendo mais forte em uma do que na outra, né? Para elas terem velocidades diferentes. Então ele vai percorrer distâncias iguais também no intervalo de tempo igual. Distância vertical, que eu digo, né? A distância total é diferente, mas a distância vertical não é a mesma. Bom, aí eu botei lá também a equação para o alcance nesse tipo de movimento aí, né? Um pouquinho diferente da outra lá. Vamos ver aí rapidamente, brevemente aí, um outro tipo de movimento, que é o movimento circular. No caso aqui é o movimento circular e uniforme, né? Ou seja, é um movimento que a partícula ela tem velocidade constante, módulo constante na velocidade, né? Direção muda, mas o módulo da velocidade fica constante. E para acontecer esse tipo de movimento aí, é necessário que você tenha uma força, né, empurrando o objeto para dentro. Assim como no lançamento, né, que a gente viu o lançamento oblíquo ali, né, que tem uma força, a força gravitacional puxa para baixo, então ele faz aquele movimento de curva. Se não tiver a força gravitacional puxando, o objeto ele vai ser lançado numa linha reta, ele vai seguir uma linha reta. Ou se você tiver um motor, né, uma nave, por exemplo, um avião, o avião ele é lançado, mas ele tem um sistema de compensar a força gravitacional, ainda bem, né? Senão ele ia cair. Ele compensa, né? Ele tem um motor e um sistema de asa ali que faz com que vença, né? Ele fica o tempo todo tentando vencer aquela aceleração gravitacional. Então ele impõe uma aceleração para cima que compensa aquilo, para não haver a curva, né? No lançamento oblíquo. Aqui é a mesma coisa, o movimento circular é um movimento curvo também. Existe uma força que aponta para o centro, chamada força centrípeta, né? Ela pode ter diversas origens, né? Ela pode ser do tipo gravitacional, ela pode ser do tipo do atrito, né? O atrito também gera uma força centrípeta, pode gerar, né? Se você está fazendo uma curva no carro, você está no seu carro, né? Fazendo uma curva, é graças ao atrito que tá resultando numa força centrípeta, né? Que obriga o seu carro a virar. Se o seu pneu tiver gasto, o coeficiente de atrito diminui, né? Ele não tem tanto atrito, ou se a pista tiver com óleo, né? Com chuva, o atrito diminui e aí a força centrípeta também ela diminui. Aí você não vai conseguir virar o carro, né? Para ele virar tem que ter atrito. Então ali no caso a resultante centrípeta, né? Ela está vindo do atrito. Na Lua, né? A Lua orbitando a Terra, ela tem uma força centrípeta que é oriunda, né? Resultante aí da força gravitacional que a Terra está exercendo sobre ela, né? Um motociclista no Globo da Morte, né? Ele faz aquela curva assim. Não sei se vocês já viram aí, né? Muita gente já deve ter visto no circo. A moto, ela vai dentro de uma roda assim, e fica girando dentro daquilo, né? O motociclista só faz a curva ali, né? Porque existe uma força que é a força normal, no caso aí, né? Que é o contato da roda com a superfície ali, a superfície empurra ele para dentro da curva, né? Fazendo ele girar. Se por acaso, né, essa força não for suficiente para fazer ele girar, ele vai furar. O globo da morte vai sair, né? Ele vai ser cuspido, porque a força não foi suficiente para fazer ele girar, a força centrípeta, né? E no caso aí a resultante da força normal.
Então, a resultante centrípeta aí, ela tem diversas causas, né? Aqui que eu falei do atrito do pneu que faz você vir para dentro, né? Na prática, ela faz o vetor velocidade mudar de direção, né? O vetor velocidade está para cá, ele vira para cá. Ó. Você vai mudar a direção. Toda vez que você quiser causar uma mudança na velocidade de um corpo, você precisa exercer uma aceleração nele. É isso que as leis de Newton vão demonstrar para a gente, né? A causa do movimento. Então, toda vez que eu quero mudar o movimento, ou seja, que eu quero mudar a velocidade de um corpo, eu preciso exercer uma aceleração. No caso aqui, quando eu preciso mudar a direção do vetor velocidade, é a aceleração centrípeta, né? Ela pode ser resultante de diversas forças. O módulo dessa aceleração centrípeta aí, né, no caso de um movimento uniforme, ele pode ser encontrado dividindo a velocidade ao quadrado pelo raio. Tá? O módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Ou seja, quanto maior for a velocidade, né, maior tem que ser a aceleração centrípeta. E quanto maior for o raio da curva, menor tem que ser a aceleração centrípeta. Se a minha curva é muito longa, né, eu não preciso ter tanta aceleração centrípeta para virar, né, para mudar o vetor velocidade. Né? Qualquer um que tenha já tenha dirigido um carro já percebeu isso, né? Você fazer uma curva mais fechada tem que fazer mais força no volante. Uma curva mais aberta é pouca força, né? Se estiver correndo mais, você tem que fazer mais força no volante. O período é a medida do tempo que leva, né? Esse T aqui é de período, esse T maiúsculo, tá? É o tempo que leva para o veículo, né? Para o objeto, a partícula que você estiver considerando, fazer uma curva completa, fazer um giro total, 360 graus. Então, os 360 graus ali levam tempo. Esse tempo é chamado de período, né? O inverso dele é chamado de frequência. Bom, você encontra o período dividindo o comprimento da curva pela velocidade, pelo módulo da velocidade. Isso aqui é ΔS sobre ΔT, né? Ó, ds não é... ds é ΔS, tá? É porque eu não tenho delta aqui. ΔS sobre ΔT, né? Só que o meu ΔT aqui é o período, né? O tempo de um giro. Então, eu posso escrever V igual a ds sobre Tzão. E o ds, né, o espaço percorrido, é, na verdade, o comprimento da circunferência. Né? Se a gente lembrar das aulas de geometria, o comprimento de uma circunferência é 2πr. Então, fica V é igual a 2πr, né? 2πr sobre t. Comprimento da circunferência pelo tempo. Tem outra aceleração também envolvida no movimento curvo. Né? Além da aceleração centrípeta, que é a que muda o vetor velocidade, muda a direção do vetor, né? Muda a direção que ele está. Existe a aceleração tangencial. A aceleração tangencial é a que muda o módulo da velocidade. Tá? A aceleração tangencial, para a gente poder lembrar assim, no caso do carro, aí, já que eu falei muito do exemplo do carro, é aquela que você imprime quando você aperta o acelerador, né? Você aperta o acelerador, está no meio da curva e aperta o acelerador, você vai aumentar a aceleração tangencial, você vai causar uma aceleração tangencial. Ela muda o módulo da velocidade. Então, a aceleração centrípeta muda a direção da velocidade, fazendo ele virar, e a aceleração tangencial muda a intensidade da velocidade, o módulo da velocidade. Né? Ela é sempre, como o nome já diz, né, ela é sempre tangente à curva que você está fazendo. A aceleração total é a soma dessas duas, a soma vetorial. Tá? Somou essas duas aí, você tem a aceleração total do módulo. Né? No movimento circular e uniforme, você não tem aceleração tangencial. Você só tem aceleração radial, só tem aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é para movimento circular variado, né? Quando a velocidade muda. E por último aqui, para fechar, né? Já estamos aí esgotando o tempo, o movimento relativo, né? O movimento relativo ele depende do teu referencial. Então, por exemplo, é o caso ali, né? Você tem umas pessoas andando ali no andador, né? E uma pessoa fora do andador. Ele é uma esteira, tipo uma escada rolante, só que só vai na horizontal, né?
E aí o que que acontece? A velocidade de quem está na esteira, para quem vê de fora, para quem está do referencial fixo, né, do referencial de fora da esteira, a velocidade da pessoa que está na esteira vai depender se ela está andando ou se ela não está andando, por exemplo. Porque se ela estiver parada, como a mulher, né, que está ali na foto, a velocidade dela é simplesmente a velocidade da esteira. Ela está parada em cima da esteira e a esteira está se movendo, né? É como eu aqui, eu estou sentado no sofá, só que a Terra está se movendo a 1.600 quilômetros por hora, girando, né? Rotacionando, 1.600 quilômetros por hora. Eu não estou nem percebendo, a gente está na velocidade supersônica, né? Acima da velocidade do som já. E a gente não está percebendo isso, né? Eu estou como aquela mulher ali em cima daquela esteira a 20 quilômetros por hora. Agora, se eu pegar e andar até a cozinha, eu vou estar como aquele cara ali, né? A esteira está se movendo, ou seja, as coisas estão se movendo e eu estou me movendo em cima delas. Então, isso é um movimento relativo, né? Aí o seu deslocamento, a velocidade, né? Tudo tem que ser analisado de acordo com o referencial que você adotou. Para quem está do lado de fora da esteira, é a soma das velocidades. Né? A velocidade total do homem é a soma da velocidade da esteira com a velocidade que ele anda em relação à esteira, né? Ó, digamos que a esteira se move com a velocidade de 2 metros por segundo, ele se move com uma velocidade de 3 metros por segundo. Só que essa velocidade aqui é em relação à esteira. Então, em relação à esteira lá, ele tem 3 metros por segundo. Só que a esteira já está se movendo em relação à mulher de bolsa a 2 metros por segundo. Então, qual que vai ser a velocidade dele em relação? Vai ser 5 em relação à mulher. Então, em relação à mulher de bolsa, 5. Mas em relação à esteira, 3. E a esteira em relação à mulher, 2. Se ele estivesse andando no sentido contrário, aí qual seria a velocidade dele, né? Seria menos 1, né? Em relação à mulher de bolsa. Esse é um exemplo bem simples, tá? Esse é um exemplo mais simples desse tipo de movimento. Por exemplo, a coisa pode começar a ficar complicada aqui, ó. Aqui eu tenho um homem no skate que ele lança uma bola e se move para frente, né? Em relação à velocidade vertical dele, nada muda, né? O lançamento oblíquo normal você analisa normalmente, porque a velocidade vertical não vai ter nada a ver com isso. Porém, em relação à velocidade horizontal, aí a coisa muda bastante, né? Porque você tem que considerar a velocidade do skate. Só para dar um exemplo da Terra plana aqui, que eu estava vendo um vídeo que o rapaz falava que não faz sentido a Terra global, né? Porque senão o avião ele não precisaria gastar combustível, porque, sei lá, ele poderia decolar, só subir, né? Esperar a Terra girar e cair, e aí quando ele caísse, ele estaria em outro país, né? Qualquer um que já andou de skate e jogou um negócio pro alto, ou já andou de carro, né, e jogou um negócio pro alto, percebeu que o negócio não vai para trás, né? O negócio continua com ele cai no seu colo de novo. Se você tiver num avião a 1.000 quilômetros por hora, né, e jogar uma bola de tênis para cima, se ela não bater no teto, né, jogar numa altura normal que não bata no teto, você jogar e esperar um pouquinho, ela não vai parar na cadeira de trás, ela vai cair no seu colo, né? E isso acontece porque está tudo se movendo junto. A bola de tênis está a 1.000 quilômetros por hora, você está a 1.000 quilômetros por hora na horizontal. O que acontece é que você fez uma velocidade para cima também, mas a velocidade horizontal não mudou, né? A menos que você jogue para frente ou jogue para trás. Se você jogar só para cima, você só vai estar dando uma velocidade para cima. Você não vai estar dando velocidade horizontal. E o caso do avião é a mesma coisa, né? A Terra está se movendo a 1.600 quilômetros por hora, rotacionando, e o avião ele está rotacionando junto, mesmo parado na pista, ele está rotacionando. Ele está a 1.600 quilômetros por hora, né? Então, se ele subir, se ele imprimir uma velocidade para cima, nada vai mudar na velocidade vertical dele, né? Ele vai continuar indo a 1.600 quilômetros por hora no sentido que ele estiver indo, né? Sentido do giro da Terra. Isso não vai afetar, ele não vai conseguir viajar parado no ar, né? Até porque a atmosfera faz parte, tem uma viscosidade, né? E ela gira junto com o planeta, ela faz parte do planeta, né? A atmosfera não está fora do planeta. Ela pertence ao planeta, a atmosfera, né? E ela tem uma viscosidade, né?
Bom, um exemplo clássico aí, né, que desse tipo de movimento relativo assim, é o problema de você resolver um barco que atravessa um rio, né? Só que ele quer atravessar o rio tem uma correnteza, né? E ele quer atravessar na horizontal. Só que na horizontal, para ele poder conseguir atravessar aí na horizontal, né? No caso aqui do desenho na vertical, né? Para ele conseguir atravessar na vertical, ele não vai poder dar direção, ele não pode apontar, né, para onde ele quer ir. Ele tem que apontar, ele tem que compensar isso no leme, né? Ela impõe uma velocidade para ele, né? Assim como os outros movimentos que a gente analisou aí. Então você tem duas velocidades, uma da correnteza e uma velocidade que é a do barco em relação à correnteza, né? Então a composição desses dois aí, dessas duas velocidades, é que vai dar a velocidade resultante dele, né? É uma soma vetorial. Então nós temos que proceder como está na segunda, né? No segundo imagem, que é a imagem da direita. Eu quero ir até o cais ali, eu tenho que colocar um determinado ângulo, né, para que a soma vetorial, né, resulte aonde eu quero ir. Para isso, você vai usar os artifícios geométricos aí que a gente conhece aí até hoje, né?